O que falta para o fim do mundo segundo a Bíblia? Em um mundo cada vez mais imerso em incertezas, muitos se perguntam: o fim está próximo? A Bíblia, um dos livros mais antigos e referenciados da história da humanidade, apontam sinais que sugerem que sim. Mas até que ponto esses sinais são reais? O que dizem as Escrituras sobre o fim dos tempos? Os sinais bíblicos. De acordo com as Escrituras sagradas, existem sinais claros que indicam que o fim dos tempos está se aproximando. Alguns desses sinais são assustadoramente visíveis em nosso mundo aqui contemporâneo. A Bíblia não é vaga ao descrever esses sinais, ela é direta. E se olharmos com atenção, poderemos identificar cada um deles, gente. Vamos olhar mais de perto. O aumento da violência e da iniquidade. A primeira pista está no aumento da violência. Em Mateus 24, Jesus afirma que nos últimos dias a iniquidade fará o amor de muitos esfriar. A falta de amor se tornaria um reflexo do crescimento do pecado em suas formas mais extremas e variadas. O que vemos hoje é uma sociedade onde a empatia parece estar escassa, substituída pela indiferença e pela agressão. Este versículo é claro. Não se trata apenas de uma decadência moral, mas da escalada de atitudes violentas, alimentadas por um sistema cada vez mais egoísta. A violência que vemos aqui no nosso cotidiano é um dos reflexos diretos da perda do amor. Outro sinal claro está nas guerras e conflitos entre as nações. Jesus, em Mateus 24:6, disse: "E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim." Cada conflito, cada tensão entre países traz à tona a pergunta: estamos mais próximos desse fim? As tensões entre potências globais, o aumento das disputas territoriais e a constante menção a possíveis guerras nucleares são claros reflexos do que já foi profetizado. Mas o mais inquietante é que, apesar da guerra, nada parece ser definitivo. Há sempre a promessa de que o pior está por vir: fome e doenças em grande escala. A Bíblia também nos alerta sobre o aumento das doenças e da fome nos últimos dias. Em Mateus 24:7 está escrito: haverá pestes e fome e terremotos em diversos lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. A presença de pestes, como a recente pandemia que a gente passou, e a crescente fome em diversas partes do mundo são sinais inquietantes que estão se tornando cada vez mais evidentes. A relação entre os desastres naturais, a fome e o aumento da doença é um reflexo das condições ambientais e sociais do nosso tempo. A Bíblia prevê essas tragédias como sinais de que estamos vivendo os últimos dias, e as evidências estão à nossa frente em nossos noticiários diários. E talvez o sinal mais importante e misterioso de todos é o retorno de Jesus Cristo. As Escrituras falam que após esses sinais, o fim virá. Mas o que isso significa, gente? A volta de Cristo é vista por muitos como um ponto culminante de toda a história humana. Mas como podemos interpretar isso em uma época onde a espiritualidade está sendo constantemente desafiada? Em muitos lugares, acredita-se que este evento será como um raio de luz, um sinal divino de redenção. Mas será que estamos preparados para entender o significado real do retorno de Cristo? A volta de Cristo é o retorno de um rei, mas também o fim de um ciclo. Não se trata apenas de um fim, mas de um recomeço para aqueles que acreditam. Será que estamos prontos para reconhecer esse sinal? Ou estamos tão imersos nas tribulações de nosso mundo que não conseguimos ver o que está diante de nós? O fim dos tempos, como é descrito na Bíblia, não é algo distante. A cada dia, os sinais se tornam mais claros. A violência, a guerra, a fome, as doenças e, acima de tudo, gente, a promessa do retorno de Cristo. Mas a grande pergunta ainda permanece: estamos preparados para o que está por vir? Comente abaixo e deixe seu like no vídeo.